Aí eu... Tá, desliga aqui, né? É isso? Não, pode ficar se quiser. Que não faz diferença, né? Não, vai aparecer. 3, 2, 1. Yes! Estamos ao vivo. Boa noite, gente. Vamos chegando aqui na nossa live, no nosso momento super delicioso de toda terça-feira, para a gente compartilhar juntos, né? Porque não é só a pessoa, todo mundo recebe, né, a história pessoal de cada um, né? Então, hoje temos mais uma deliciosa, com certeza, da querida Vídia. Biru! Fala aí, meu lindo. Estamos de novo. Eu acabei de baixei os olhos aqui, estava consultando meu celular para ver o número, número 26. Nosso 26º encontro, Yes. com convidados muito especiais, muito queridos. E tem sido a tônica aqui desses encontros, essa amorosidade e conexões que a gente cria e que prosseguem. Falávamos há pouco que teríamos um grande encontro quando terminarmos de atravessar esse período pandêmico. Sim. E, enfim, Sim. que bom. Vamos aos recados. Importantes de cada live. Os importantes recados. Nós não somos nenhum canal oficial do Osho, apenas um grupo de amigos que se encontra às terças-feiras, neste horário, para compartilhar suas aventuras, suas divertidas histórias, seus ensinamentos e, principalmente, seu amor e um tributo que se faz também aqui ao Osho. Tão merecido e tão digno desse tributo, né? E vou dar as boas-vindas aqui. Querida. A Vídia, tem que cuidar para não trocar os nomes hoje. Hoje vai ser terrível. Vídia, querida, muito bem-vinda à nave Histórias com Osho. Ai, que maravilha! Gratidão pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho acompanhado as lives, e quando eu não acompanho, eu vou lá assistir. É uma delícia poder... Coisa boa. É como se avivasse todo esse campo do Osho, que é muito amoroso. É verdade, é verdade. E a gente sente daqui, né? Bastante. Então vamos lá. Pergunta. Vamos para a primeira pergunta, que abre toda a história, na verdade. E a gente parte do princípio que o Osho vai fisgando as pessoas no decorrer do tempo que ele existiu. Né? E ele existe até hoje, porque a energia dele continua fisgando as pessoas. Mas qual é a tua história, Vídia? Como é que o Osho chegou na tua vida? Como é que ele te fisgou? Como é que foi? Bom, começou bem antes. Na verdade, eu tive uma infância com algumas perdas. Meu pai, ele era militante do Partido Comunista e quando foi o golpe de 64, ele foi um preso político. Ele ficou 3 meses, né? E eu tinha só 4 anos, então para mim isso era uma perda assim muito grande, porque eu fui filha única até os 9 anos de idade, depois chegou minha irmã. E eu tinha uma ligação muito forte com ele, era uma pessoa muito humana, muito generosa. Ele era arquiteto, amigo do Oscar Niemeyer, muito criativo, muito inteligente. E tinha aquele pai como herói, né? E aquele momento foi traumático para mim, né? Depois, com 10 anos de idade que eu tinha, ele faleceu. Aí foi a perda mesmo definitiva. E quando eu tinha 16 anos, eu tinha um amor de primo, sabe esse amor de primo? Ele foi me visitar, eu sou de Mineira, né? E ele estava
em Goiânia, foi me visitar e na volta ele morreu de acidente. Então aquilo também foi assim forte para mim, né? Porque ele estava voltando de uma visita que tinha feito para mim. E aí eu passei a minha adolescência com muitas crises existenciais, né? Era como se eu sentisse que precisava assim achar um sentido para a vida e também eu tinha uma crise de pertencimento. Às vezes meus amigos me chamavam para sair, vamos para o bar, vamos isso, e eu, sei lá, chegava e não conseguia me encaixar, né? Eu estava sempre procurando o transcendente, o místico, alguma coisa. Sempre tive muita atração pelo Oriente. E eu nunca me esqueço que a primeira aula de yoga que eu fiz, foi logo depois que meu primo morreu, né? Eu saí da aula de yoga, era uma ladeira assim, até chegar à minha casa, e eu fui assim, tipo, saltitante. Eu saí da aula de yoga, eu estava assim, relaxada, mas não só relaxada, eu estava muito feliz. Era como se eu tivesse encontrado algum pertencimento ali. E aí esse professor, um dia, trouxe um texto para mim, falava assim, o que há de errado em comer carne? E aí tinha todos os aspectos ambientais, fisiológicos, espirituais, sobre a fome no mundo social. Era 5 páginas. Eu falei, nossa, mas faz todo sentido. Aí eu me tornei vegetariana. Isso, assim, para contar que eu sinto que foi esse start, assim, na minha adolescência, que eu entrei no movimento da contracultura e que eu senti um pertencimento muito grande, uma alegria de encontrar um lugar, é que eu fui chegar no Osho, né? Então, como é que foi? Aí, sim, essa questão da alimentação me levou a querer estudar nutrição, porque eu senti que a alimentação era uma chave misteriosa que mexia com outras questões, porque não era só uma questão física, eu senti que abriu a minha mente para muitas coisas. Só que, claro, na faculdade eu fui aprender outras coisas, ok, mas faz parte, né? Mas eu precisei passar pela, vamos dizer, por aquele sistema todo, academia, para até dizer depois com mais autoridade o que eu achava, né? Hoje eu como peixe, não sou radical, mas assim, eu acho bom ter uma alimentação saudável, né? E aí, nessa que eu escolhi fazer nutrição em Viçosa, Minas Gerais, eu tinha que ir para Belo Horizonte pegar um ônibus. Aí eu conheci o Osho na rodoviária de BH. Eita! Eu tinha 21 anos. Foi assim. Eu bati um olho, eu sempre lembro disso, assim, eu bati o olho na livraria, porque eu adorava chegar nas rodoviárias, agora no aeroporto, eu gosto de folhear o livro e tal, né? Sagitariano, gosto muito de conhecimento. Aí eu olho assim, aquele livro, uma capinha amarela, com a cara do Osho, escrito Tantra, a Suprema Compreensão. Aquele título, uau, já sim me arrebatou, né? A carinha do Osho. Aí o conteúdo eu devorei assim, fui lendo no ônibus, cheguei em Viçosa, lendo assim, falei, gente, eu quero isso para mim, porque aquele livro me tocou muito, né? Porque ali ele falava, é muito poético, né? Tem os mestres tântricos daquela época, da Idade Média, de grande calibre, Milarepa, Tilopa, Naropa, e me marcou muito algumas frases que eu li no livro, que o Osho dizia assim, que o Tantra era você ter um orgasmo com a existência, você está em fusão com a existência, em celebração constante, e que a verdadeira religião era o amor. Aquilo para mim, assim, gente, eu quero isso. Bom, aí quando eu cheguei em Brasília, eu não sabia como eu ia chegar no Osho, né? O primeiro contato foi esse livro. Mas quando eu cheguei em Brasília, 1 ano e meio depois desse livro, eu me formei. Que ano que foi isso, mais ou menos? Eu mudei para Brasília em 1983. Aí eu cheguei em Brasília, eu moro aqui até hoje, adoro essa terra. Eu tenho 2 primos sannyasins, que é a Chaitânio e o
que são mais velhos do que eu, né? E o Vicente Pereira, o dramaturgo, não sei se o Abílio chegou a conhecer, acho que o nome era Dian dele, de Sânias, né? Ele morreu. Eles foram para a Regina Purã, os dois e tal. E aí eu estava na casa da minha tia e eles falaram, eu falei para eles que eu vi esse livro, que o Osho está, eles falaram, não, tem um centro aqui, nós somos discípulos do Osho e tem um centro, é no Rádio Center, na época não era nem ainda no Lago Sul. Aí eu comecei a fazer as meditações e, nossa, aquilo, uau, me arrebatou. Inclusive, foi muito interessante, porque lá na adolescência, eu também recebi iniciação em meditação, só que era uma meditação mais silenciosa, tinha eram 4 técnicas principais de um guru indiano, que chamava Maharaj, hoje é Prem Rawat, o nome dele, e depois eu fui ver que essas técnicas, lá, na vida adulta eu fui descobrir isso, que elas têm uma raiz no Vigyan Bhairava Tantra. Ele nunca falou isso, e nem fala, mas eu, praticando Vigyan, estudando, eu vi que tem toda uma conexão. Isso foi muito interessante, porque lá na adolescência já o Tantra, né? E o Osho me atraiu, foi pelo Tantra. Mas eu conheci essa meditação mais suave, né? E quando eu fui conhecer as meditações do Osho, para mim fez todo sentido, né? Porque realmente eu senti que era aquilo que eu precisava, de mover energia primeiro, para depois chegar no silêncio. E eu senti toda uma afinidade, não só com isso, mas com toda aquela amorosidade, né, que a gente sente no campo do Osho, essa abertura do coração. E aí eu pedi, então, sânias, né, depois dessas meditações. Eu nunca esqueço que o primeiro grupo que eu fiz foi com Prashanto, lá no Instituto, que era Instituto Ser, e foi um grupo que me impactou muito, porque acabou o trabalho, eu saí girando assim em volta do salão e gritando assim de braço aberto, eu estou viva, eu estou viva. Foi tão assim, sabe? Era como se eu realmente precisasse expressar que eu estava me libertando de tantas amarras, de tantos condicionamentos. E maravilhoso, assim, foi maravilhoso esse derretimento, né? E daí depois eu fiz muitos grupos no Instituto C, com o Satibode, com a Maga, fiz passagem com a Taruno e na Dish, fiz outros trabalhos, enfim. É o Dianitem? Oi? Dianitem? Isso, Vicente Estão falando Pereira. Aqui. Você foi pesquisar o agora? Marco Antônio está falando aqui o dia. Olha, não, estou falando aqui ele foi meu nossos... primo, primeiro. O povo está participando. E a Chaitânio, ela é minha prima, né? Mas não de primeiro grau, de segundo, né? Mas o Diane tem de primeiro grau. Então, a minha vida também foi conhece muito... ele, colocou aqui nos comentários. A minha vida até hoje está muito Mas continua. sannyasis, né? Assim, 2 primos, os meus 2 ex-maridos são sannyasis, meus amigos mais chegados. Eu moro aqui numa chácara e eu comprei junto com 5 pessoas, 2 são sannyasis. O meu sócio de trabalho hoje com Tantra é sannyasi. Enfim, o editor do meu livro, depois eu vou falar mais para frente também, é o sannyasi querido. E isso, assim, eu sinto muito esse pertencimento. Acho que talvez essa crise que eu tive na adolescência, eu encontrei no mundo do Osho, no campo do Osho, esse pertencimento, essa amorosidade, essa permissão de ser, de não precisar me esconder ou de querer ser diferente, querer me consertar. É claro que a gente está sempre num caminho de autotransformação, a gente que é terapeuta sabe da importância da terapia, mas aquele lugar de que eu não sou boa o suficiente, eu tenho que me consertar, eu acho que o campo do Osho ele traz tanto essa aceitação, essa compaixão, né? Esse abraço de luz e sombra, porque a vida ela é essa complexidade toda, né? Tem dor,
tem miséria, tem problemas, tem guerra. Ai, mas tem tanta beleza, tem tanto amor, tem tanta bênção, tanta sabedoria, tanta generosidade, tanta beleza. E a vida é isso. E eu acho que o Osho ele veio muito trazer essa totalidade da vida, que não é só você ficar só querendo ir para a luz ou para os chakras superiores, mas é tudo, é abraçar a vida por inteiro, ser por inteiro. Isso é único. Eu tive vários outros mestres, até hoje eu tenho o Muji como mestre também, mas assim, e o Osho para mim é o mestre dos mestres, porque ele realmente traz essa totalidade. E foi o É, que me, assim, É a uau, me flor de lótus fisgou. inteira. Assim, né? Que você É da perguntou o que me lama. fisgou. própria, a própria simbologia do Osho, né? Zorba, o Buda. Sim, Com esses dois, exatamente. com esses dois símbolos, vamos dizer assim, né? Um do exterior e o outro do interior, complementares. Sim. E também eu acho que essa coisa da relação dele com a gente também, que eu na transmissão dele eu via muito essa coisa de nós estamos num plano horizontal, né? Não existe essa... Hoje tinha essa coisa muito humana, compassiva mesmo, né? E sim, dando a gente uma autonomia. Quantos terapeutas desenvolveram trabalhos inspirados com o Osho, né? Então, assim, isso me encanta, porque às vezes você vê o mestre de muitas tradições e caminhos espirituais, que é só o mestre que é vamos dizer assim, a referência. A E luz no mundo do central, Osho, né? você tem muitas referências. Cada Já discípulo é uma referência, né? Aquele discípulo que se entregou, que foi fundo, ele tem uma luz para compartilhar, ele tem uma beleza para compartilhar, e mesmo que ele não seja terapeuta, não importa, ele tá espalhando isso na família dele, na na vida. comunidade dele. Isso, para mim, é único, que eu vi no campo do Osho, sabe? Que o discípulo ele tem essa maestria, digamos, né? A maestria, e isso me encanta, assim. Até hoje, eu sou... O Osho está no meu coração, assim, para sempre. Essa diversidade a gente procura refletir um pouco aqui também, né? Traz muitos terapeutas, porque afinal de contas o mundo do Osho tem muito da meditação, mas tem muito da terapia, porque houve essa integração. Justamente estamos no mesmo ponto, Oriente e Ocidente aqui, né? Sim. E a gente já, vários dos nossos convidados já refletiram isso, inclusive o seu amigo Sérgio Veleda, que esteve aqui com a gente. Sim. Enfim, conta um pouco para a gente Vidia. a Já achei gente que você ia falar estava disso. aqui lá no... Você começou a frequentar no outro lugar, depois teve o Lago Sul, né? Sim, o Instituto C, O Instituto que C, depois com foi o toda a turma Eucalipto, lá. mudou de nome, sim. E daí, quando foi em 1990, quer dizer, eu pedi meus sanhas em 1983, né? E a carta que eu recebi foi linda, assim, né? Conta. Que dizia que na verdade, era assim, um texto tântrico, na verdade, né? Uma mensagem tântrica. Não falava na palavra tântrica, mas era isso, né? Porque o meu nome que eu recebi tem toda uma história, né? Porque o nome que eu recebi foi Anand Vidyayo, que é bem-aventurança e vitória pela entrega ao fluxo da vida. E aí, na carta, tinha um trecho, né, que falava do sim para a vida, do yes, de se entregar totalmente para a vida e deixar o mistério te levar, né? E é isso, eu achei assim, não, me tocou profundamente. Só que, o que aconteceu? Eu usei esse nome há algum tempo, mas depois eu comecei a trabalhar com dança do ventre. E daí, que foi uma grande iniciação na minha vida também. Inclusive, eu comecei a trabalhar com dança do ventre, foi inspirada lá na Índia. Foi a primeira vez que eu fui em 1990, vou contar isso depois. Mas então,
E quando a gente começa a trabalhar com dança do ventre, aí você precisa de ter um nome artístico. Eu falei, gente, está difícil administrar um nome legal, um nome espiritual, eu preciso ter um nome artístico que não poderia, por exemplo, ser Vidya, que terminasse com O, porque para eles, lá em sânscrito, é feminino e masculino, não faz diferença, mas para mim não ia pegar esse nome, entendeu? Ainda que ele também tinha uma sonoridade mais longa. Aí eu falei, eu vou simplificar, então Vidya, né? E aí foi interessante porque, para mim, o significado que ele me passou continua ressoando comigo, mas o Vidya também, ele tem toda uma conexão com meus sânias, eu sinto. Primeiro porque a dança do ventre foi como se fosse um segundo sânias para mim. E depois que eu escutei de um mestre lá em Khajuraho, que eu estive na Índia, a última vez que eu estive na Índia foi em 2020, plena pandemia, em fevereiro, mas não era ainda pandemia, né? Eu viajei, era só lá na China, e quando eu estava voltando para o Brasil, em março, né, eu voltei antes do lockdown de lá e daqui. Mas eu fui dar um curso lá, nos templos tântricos em Khajuraho, e um swami, que foi o que levou o Osho, ele era adolescente, era guia turístico, levava o Osho nos templos tântricos e recebeu a transmissão do Osho e se tornou discípulo dele. Ele falou assim para mim, olha, aqui para nós, quem recebe o nome de Vidya é uma pessoa que tem muita compaixão. Aquilo me tocou tanto que eu falei, nossa, esse nome foi soprado pelo Osho também, porque a minha cura é isso, é a compaixão. E assim, se você for ver o significado literal de Vidya, é o conhecimento, o entendimento, né? Mas ele me disse isso que fez muito sentido. Tanto que eu via Vidya, né, como entendimento, como uma suprema compreensão, aquele livro que me tocou muito. Mas ele falou da compaixão. E que eu acho que é uma suprema compreensão também, né? Você, primeiro, ter essa compaixão por si mesmo, né? Porque nós somos luz e sombra, nós não somos perfeitos e a gente tem uma pequenez diante dessa grandiosidade da vida. Ao mesmo tempo, a gente tem essa grandeza, que é isso que é lindo, né? Porque o mestre espiritual, o verdadeiro mestre, mostra para a gente a nossa pequenez enquanto ego e a nossa grandeza enquanto ser, né? Então, essa compaixão, para mim, até me emociona, assim, e me emocionei muito quando ele falou, que eu falei, nossa, que lindo isso, então é o meu caminho, a minha cura. E ficou meu nome, né, que eu reconheço como meu nome espiritual, artístico, e ficou esse. E aí eu coloco Soraya Vidya, honrando também meu pai e minha mãe. Mas o Anand é interessante, né, porque a bem-aventurança, que é a família que eu recebi, e lá na Índia eu tive uma experiência muito forte com essa questão da bem-aventurança, a primeira vez que eu fui. Eu estava, né? Você falou? Eu estava arrumando a minha mala, minha primeira viagem internacional, quero conhecer meu mestre. Aí eu tinha 2 filhas pequenas, deixei elas com Astico, falei, então, uma tinha 3, outra tinha 5, e eu falei, então eu vou para a Índia, que eu preciso, sentir um chamado muito forte. Era um momento assim bem forte. Para mim, meu retorno de Saturno, e era o segundo retorno de Saturno do hoje, que a gente tem o Saturno na mesma casa, a Lua também no mesmo signo, né? E aí, cara, me liga alguém, eu não sei se foi Chaitânio, eu acho que foi, ela falou, o Osho morreu. Aí eu, caramba... Foi forte, né? Eu falei, bom, eu tenho aprendizado com a morte, né? E como astróloga eu entendi isso, assim, nossa, e bem no retorno de Saturno, na casa da morte, e o Osho com o retorno de Saturno na casa da morte também. Só que o dele era o segundo, o meu era o primeiro, né? E aí eu falei, bom, vou assim mesmo, estou indo, né? E aí eu fui e cheguei lá, assim, tava aquela... Nossa, uma energia, um campo fortíssimo, né? Porque é como ele disse, né? Fala disso, né? Que ficou quando eu morrer, né? mesmo. Então eu estarei espalhado, né? A essência dele, a transmissão dele, toda a sabedoria, todo o amor estava espalhado ali naquele campo. E eu fiquei tão impactada, não só com
Puna com Ashra. Na verdade, fiquei só em Puna, mas com a Índia que eu conheci ali. Né? E eu não queria sair de Puna. O pessoal falava, vamos para Goa, vai ter festa. E eu, assim, fiquei só ali. Né? Para mim era muito assim. Eu senti uma ressonância na minha alma. Eu devo ter alguma ligação com a Índia. Eu já fui 6 vezes e o tempo total dá 1 ano e meio, considero que é a minha segunda casa. Eu fiquei realmente assim, nossa, eu não sei dizer, estado de contentamento da alma. E tive uma experiência lá que me marcou muito, que eu estava no grupo de Tantra e eu entrei numa descarga emocional muito forte. É como se eu acessasse dores antigas e traumas, e eu comecei a chorar. E eu fui tão forte naquilo, me derretendo, como se eu estivesse derretendo mesmo, muita coisa, que eu atravessei um túnel, eu comecei a sentir um êxtase. Mas não era só uma gargalhada, era assim um prazer em cada recanto da minha alma, assim. E quando eu abri os olhos, eu estava assim, abraçado com a almofada, eu não vi o tempo parar, porque o tempo parou, eu não vi o tempo passar. Aí, quando eu abri os olhos, só tinha os 2 terapeutas e todo mundo já tinha saído para o almoço, né? E eles estavam assim, admirados, ele me dando suporte. E eu comecei a andar e fui lá comer alguma coisa, mas eu estava num estado assim que eu considero que foi um satori, assim, que eu não tinha vontade de falar nem da minha experiência, não tinha vontade de fazer nada, não tinha assim aquela vontade de fazer, do fazer, né? Foi a primeira vez que eu senti na minha vida esse não fazer, essa mente vazia, sentido que está em união com tudo, e depois um silêncio muito profundo, né? E eu fiquei alguns dias assim. Eu sinto assim que isso, eu falo isso bem naturalmente, porque para mim isso todas as pessoas podem ter o êxtase, como diz os mestres, a experiência do êxtase, né? É mais fácil você sentir o êxtase do que o sofrimento. Porque para sofrer, você precisa de alguma coisa para sofrer. E o êxtase você não precisa de nada, porque a nossa natureza é a bem-aventurança. É verdade, né? E eu entendi muito naquele momento que eu tive essa abertura do meu coração por muita expansão, né? Aquela frase do Rumi, que ele fala que não precisamos encontrar o amor, mas achar as barreiras que nos impedem de fluir no amor, que é a nossa verdadeira natureza. Então, foi muito forte, porque eu já conhecia yoga, já conhecia meditação, mas eu não tinha penetrado nessa dimensão do corpo emocional, que é importante. Embora a gente não é nada disso, no fundo, quando a gente entra no campo da meditação, nessa consciência observadora, a gente sabe que não é os pensamentos, que a gente não é as emoções, não é a nossa mente, mas isso ainda às vezes é uma barreira para a gente permitir só ser, só estar em conexão com a existência nesse estado de bem-aventurança. Por isso que é o valor da terapia, eu dou muito valor, acho muito importante. Mas esse diferencial que o Osho traz, né, de não ficar só no trabalho do ego, o trabalho egóico, né, mas trabalhar a meditação, a consciência observadora. Essa É junção, né, maravilhoso. que ele faz. Terapia e meditação é a Sim. grande chave, né? Porque realmente nós somos, né? Nós somos o conteúdo emocional, mental, ele está aqui como, né? E aí a gente precisa fazer aquela faxina, não é? Exatamente. Exatamente. Faxina. Com a terapia você faz a faxina
né, lustra, né, para deixar o brilho sair, né? Porque Exatamente, o brilho que já é, né? já está ali, Já já está é, ali. que às vezes há uma noção errada que a gente precisa se tornar alguma coisa, consertar isso, consertar o que não é isso, é tirar, é o que o Rumi fala mesmo, é tirar as barreiras para a gente ser a nossa verdadeira natureza. E para mim o Tantra é isso. Tantra, para mim, é conectar com a nossa verdadeira natureza, mais Lindo. autêntica. Você tem né? um trabalho inteiro, né, com Tantra de vida, né? Conta um Então, pouquinho. na verdade, o Tantra foi chegando aos poucos na minha vida, mas, assim, chegando profissionalmente, né? Vamos dizer assim, mais nos últimos anos, desde 2012. Mas eu senti que toda a minha vida, tudo que eu fiz, eu fui me preparando para trabalhar com Tantra, porque é algo que acho que também precisa de uma maturidade, um autoconhecimento mais profundo. Então, eu tenho orgulho de ser aposentada do SUS, trabalhei 30 anos no SUS DF, né, como nutricionista e terapeuta corporal, que é incrível isso. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu prestei o concurso e fui trabalhar na Secretaria de Saúde como nutricionista. Eu agradeço assim a minha paciência e toda a minha confiança também, porque eu tive muitos conflitos no início, porque eu estava em plena efervescência de me descobrir, de ter o Sânias, de estar vivendo, né, esse movimento holístico e tudo isso do campo do Osho, fazendo vários outros cursos paralelos, e eu estava trabalhando numa instituição convencional, completamente, né, dentro da normalidade do sistema. E ainda por cima dentro de uma visão de nutrição que não era a que eu queria, né? Então, assim, foi um trabalho, foi um conflito muito grande. Eu trabalhei no Hospital Geral aqui, trabalhei em vários lugares, Hospital Agarran, eu andava de branco, né? E com mala do Osho. E assim, já era um espanto, né? Porque as pessoas já me olhavam, e eu já comecei a ter de novo problema de pertencimento, já comecei a observar que isso começou a surgir de novo. Eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar isso. Eu preciso estar em paz onde eu estou, né? Se eu estou aqui, eu tenho uma função, eu tenho uma missão, né? Talvez eu possa ajudar e aí ter humildade para também não estar muito querendo impor as minhas ideias. Então foi tudo assim, né? Fiz um trabalho comigo. E o que aconteceu? Um dia, uma psiquiatra muito querida aqui, muito famosa, Riqueta, viu uma palestra minha de alimentação natural e me chamou para trabalhar com ela dentro da rede pública mesmo, né? Só mudar de lugar, né? Ela falou, olha, tem um Instituto de Saúde Mental, você pode ser nutricionista lá e terapeuta corporal, porque ela sabia que eu fazia trabalho, né, de terapias corporais e tal. E aí foi uma maravilha, né? Porque eu estava dentro da Secretaria de Saúde fazendo o que eu gostava e trabalhei 10 anos nessa área da saúde mental, aprendi muita coisa, né? Principalmente a humildade, né? Porque é uma área muito forte, né? Porque você sabe que tudo que você faz é pouco e que tem os limites, né? Mas para mim foi muito crescimento mesmo, né? E eu pude exercer esse meu lado mais holístico. Aí eu fazia opção no restaurante para os pacientes de alimentação natural, eles adoravam, sabe? Dava oficina para eles, e eles gostavam muito da terapia corporal. Eu dava um pouco de o chacoalhar da Kundalini, aí eu tinha que fazer as adaptações, né? Eu dava dança, fazia meditação silenciosa, automassagem, um pouquinho de bioenergética só de vitalização, exercícios básicos, porque eles tomavam medicamentos, e eram, né? Mas eles amavam. Imagino. Depois eu fui ajudar a implantar as práticas integrativas, que a gente tem esse programa nacional, das práticas integrativas em saúde, que é a acupuntura, homeopatia, automassagem, que eu trabalhei muito com práticas taoístas, que eu fiz muito essa área taoísta, foi talvez a que eu mais estudei. Fiz 3 anos de medicina chinesa, fiz estágio na China, fiz Liu Pailin 5 anos, Mantak Chia 2 anos, muito tempo nessa área. Aí eu implantei, junto com o Marcos Freire,
essas práticas taoístas, a gente deu muitos treinamentos para profissionais, e eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, e aí eu entendi que às vezes a vida nos dá mensagens, é interessante, né? Porque naquele dia que eu entrei na Secretaria de Saúde, eu senti um conflito, eu não sabia se eu ia dar conta, né? De ficar no sistema e, ao mesmo tempo, tá vivendo tudo aquilo. E eu, essa alma sagitariana também meio cigana, né? Neta de sírio-libanês, querendo viver na Índia, né? Mas eu senti que era mais importante eu desenvolver esse trabalho, e também essa âncora, a coisa da família. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Porque em 1990, quando eu fui para a Índia, eu queria morar lá. Mas eu tinha deixado as minhas filhas aqui, claro, né? Voltei. Aí eu voltei em 96, porque eu me separei do primeiro marido, e eu falei assim, agora eu vou de novo para a Índia, porque a cada 5 anos a gente tinha 3 meses de licença-prêmio. E aí eu usava todas as licença-prêmio para ir para a Índia. E nessa segunda vez, eu falei assim para minha amiga, Shirada, que ficou lá, falou, Shirada, deixar minha mala, meu violão, eu vou lá para Brasília, pedir licença sem vencimento e vou trazer minhas filhas. Porque era tanta vontade de estar lá em Puna, né? Só que é muito interessante. Esse não era meu caminho. Porque eu cheguei em Brasília e aí me apaixonei pelo segundo marido em questão de dias. Encontrei o meu segundo marido e casei, fiquei 16 anos casada. Também assaneada. Aí eu pensei, bom, a grande mudança que eu queria na minha vida, porque eu queria uma grande mudança, era essa, de novo, né? Afundar no Tantra com uma pessoa, na família, no meu trabalho. E aí, sempre que eu pudesse ir para a Índia, é isso, né? Assim, foi a minha trajetória. E depois, quando eu me aposentei em 2014, eu fiquei 6 meses e eu não quis ficar mais porque eu já estava com o meu trabalho de Tantra aqui bombando, né? Presencial. Falei, não, então eu vou voltar. E aí, sempre que eu puder, eu vou e volto. E eu tenho feito isso, inclusive dei cursos já em Rishikesh, de Tantra, dei curso em Khajuraho, né, junto com esse Swami Ganga, nos templos de Tantra, em Bali, em Portugal. E é isso, vou e volto, porque eu sinto que aqui em Brasília é um lugar onde eu realmente criei essa raiz, essa conexão, muitos amigos, família. Embora eu tenha esse lado que gosta de viajar, gosta de estudar, fiz muitos cursos fora, eu tenho um lado muito família, que eu acho que deve ser também o sírio-libanês, que gosta muito de família. Então, acho uma delícia voltar para cá, e eu moro numa chácara cheia de verde, natureza. É uma delícia. Tá lindo. Tá Lídia, lindo. me diz uma coisa, você referiu o Muji? Você esteve com ele em Portugal? Gente, eu tive com o Muji. Isso foi uma coisa muito interessante, Abiro, que eu quero contar, porque, como eu falei para vocês, em 1990, quando eu estava arrumando a minha malinha, meu passaporte, toda feliz, a primeira viagem internacional para conhecer meu mestre, e ele morre, foi forte, né? Aí, em 2017, um amigo sannyasi meu falou assim, vamos lá ver o Muji, em Rishikesh. Antes que ele morra, ele ainda falou assim... O Chacora, meu amigão. Nossa, Chacora, eu vou agora, porque eu estava assistindo ele e estava se apaixonada. Eu falei, esse Rastafari me pegou, né? Porque isso é muito lindo, é muito lindo. E aí eu fui com o Chacora, né? Na verdade, acho que eu fui... A gente se encontrou, eu fui um pouco antes, eu fui com a Ivone, que é da Sanga, fotógrafa da Sanga. Mas eu fiquei no mesmo lugar que o Chacora, né? Na mesma hospedagem. Só que aí, como a Ivone era da Sanga, a gente foi antes de começar a temporada. E a gente estava num hotel aqui, lá em Delhi, e o Muji no hotel em frente, com outras pessoas da Sanga. Aí a Ivone falou assim, vamos lá, que está tendo uma reuniãozinha só da Sanga. Aí, quando eu chego lá, ele pega na minha mão. Aí eu falei, acho que eu merecia isso. Porque quando eu fui conhecer o Osho, ele morreu. Agora o Muji pegou na minha mão e ficou a reunião inteira
segurando a minha mão. Aquele calor, assim, sabe? Foi muito, muito especial para mim, porque Eu vou contar um segredo para você. O Osho me disse que mandou o Muji segurar sua mão. Foi. Porque a Boa! dor abandona que eu senti, meu Deus! Essa aí o Mogi segura minha mão, fica a reunião inteira. Inclusive, teve uma hora, tem uma fotinha assim, que tem uma hora que ele faz assim, ele põe minha mão assim, sabe? Ele deita assim, faz. E era uma reuniãozinha pequena. Aí depois eu fui para a temporada, e assim, gente, foi muito forte. Eu chorei muito, assim, eu sentia, realmente, estar na presença de um mestre, né? É muito forte, porque você sente o ser mesmo, que o ser, e é para a gente sentir o nosso ser, né? Não só projetar na persona do mestre, porque o convite dele é o tempo todo, vamos despertar, né? O que o hoje falava também, né? Então, assim, maravilhoso. Eu tive que ir com ele em Rishikesh 2 vezes, inclusive agora, em 2020, antes de dar o curso de Tantra em Khajuraho, eu tive com ele lá em Rishikesh. Eu gosto muito do Muji. Eu nunca estive com ele, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou vê-lo. Gosto muito. Tem alguns que eu tenho uma especial predileção, e o Muji é um deles. Eu também. Eu gosto muito do Eckhart Tolle. Tolle, também eu vi o Tolle aqui. Com um convidado que tivemos esses dias, que gravamos com ele, mas eu não posso revelar ainda, também fiquei bem impressionado. Não vou falar, não. Segredo. Agora, bem. Ele adora fazer isso. Isso chama teaser, né? Isso é um truque, né? O Satibode está falando aqui, Osho no SUS. Osho no SUS! Meu nome, Satibode. Eu de branco, toda de branco, com mala do Osho. Lídia, você me permite... Osho no SUS, e assim... Estavam umas coisas que me marcaram muito no mundo Osho, muitas coisas, né? Mas uma das coisas, quando eu cheguei em Pune, foi o abraço, né? Que a gente abraçava e é como se o nosso ser pudesse relaxar naquele abraço, né? Pudesse ser naquele abraço e ficar ali. E, assim, é uma coisa até difícil de expressar, né? Isso me marcou muito porque o meu abraço mudou desde então, né? E um dia, eu lembro muito dessa cena, que a minha mãezinha estava assim, eu estava fazendo um grupo com perracos, aí ela, por que você deixa suas filhas aqui e fica fazendo muito grupo, muito grupo, muito grupo? E aí eu fiz assim, sabe, eu abri os braços assim para ela, falei, mãezinha, só receba meu abraço, desculpa, né, se eu fiquei ausente, tudo. Aí ela assim, nossa, ela chorou, foi tão forte. E um dia, eu estava tão impactada com o trabalho também do Perrax, que a gente, com paciente psicótico, a gente não abraça, mas eu estava tão sensível, tão vulnerável, assim, naquele lugar aberto, que eu abracei um paciente. Aí ele chegou no salão da terapia e falou assim, ela ama a gente mesmo. Nossa, aquilo assim, porque é isso, né? O amor, ele passa na energia, né? Eu confiei totalmente, eu estava no espaço de confiança, abracei ele e ele falou isso. E até hoje, às vezes as pessoas falam assim, nossa, seu abraço é tão gostoso. E um dia minha tia também, ela estava assim, deprimida, e ela falou assim, ninguém me abraça como você. Eu fiquei assim, sabe? Falei, gente, eu até me emociono quando eu lembro, porque o Osho é isso, né? O Osho é amor, e essa coisa do corpo, né? Você chegar no seu corpo e permitir, né? Permitir abraçar, permitir fluir esse amor, né? Braço bom daquele que gruda lá no joelho. Lá do joelho, tá grudada todo o corpo. Essa é a coisa. Saudade. Olha, essa pandemia está me deixando com saudade desses abraços. Vai ter, vamos ter em breve. Vamos ter. Isso aqui é muito gostoso. A característica do sannyasi do abraço, né, é muito impactante, inclusive para os filhos, que às vezes ficavam incomodados, que estavam em algum lugar, iam embora, e os pais
minutos, estavam se abraçando. Fecha o olho, fica curtindo aquele espaço, aí vai para outra pessoa e fica, oh, coisa boa demais, é muito Bom especial. demais. Isso é muito especial, né? Se abraçar de corpo, né? Eu Sim. convivi um tempo na Yuma University, lá com o pessoal do Viresh, né? Lá ele falava que ia transformar o pessoal dele em profissionais do abraço e tal. E ensinava realmente a pessoa a abraçar com o corpo inteiro, né? E não ficar aquela... Poder Hoje, por exemplo, relaxar nesse abraço, né, amigo? o normal Encostar das a pelve, pessoas, né? quando se Encostar. relacionam, inclusive em família, às vezes, tem medo de abraçar, né? Sim, Parece Fica aquele que... abraço só de ponta, né? Vai na cabeça, o corpo tá lá atrás, né? sim. E o que um abraço, né, transmite, às vezes, né, nessa presença, a presença, que eu acho que é isso, a presença ali, né? Eu estou aqui com você, eu te vejo, estou aqui, né? Acho que foi isso que a minha tia falou, que eu me toquei muito, porque ela estava muito sofrida, né? A E presença, o calor, o né? calor, porque às Contato. vezes a gente quer falar muito, quer consertar, quer não sei o que, nada, é só abraçar mesmo, né? Às vezes é isso, né? Não estou dizendo que é sempre, mas às vezes é essa comunicação não verbal mesmo, né? De eu estou aqui com você, estou presente. E o Tantra, para mim, ele foi chegando, como eu estava falando, aos poucos, né? Eu fiz muitos treinamentos por aí, um monte de linhas. Tem um mestre da Idade Média, Abhinava Gupta, ele foi um dos maiores expoentes do Tantra clássico, né? Ele tem uma frase que, quando eu li, me identifiquei muito, né? Ele fala assim: seja como uma abelha, beijando todas as flores, conectando, né, o néctar de todas as flores, e cria o seu próprio mel. Então, assim, eu não segui um caminho único no Tantra, assim. Eu fiz curso com um monte de gente, em vários lugares, Europa, Índia, terapeutas internacionais. A maioria deles está ligada ao Osho, mas nem todos. E eu tive a bênção de ser iniciada no Tantra clássico. Tive essa sincronicidade, um suíço que recebeu a iniciação direta de uma mestra da Caxemira, Lalita Dev, ele transmitiu para mim, para o meu parceiro de trabalho, num grupo, né, que a gente teve a oportunidade de fazer, e eu fiquei admirada, né? E, então, o meu trabalho ele é muito integrado dentro da terapia corporal, pulsation, bioenergética, tantra, que eles chamam neo-tantra, e também o tantra clássico, o Vigyan Bhairava Tantra, que eu também fiz um retiro em Dharamsala, na Índia, do Vigyan Bhairava Tantra, com uma sannyasi que viveu lá com o Osho desde os 17 anos. Ela é uma terapeuta maravilhosa, uma americana. E a sexualidade taoísta, que também converge para o Tantra, tem todo, né? Assim, o Tantra ficou uma palavra bem conhecida, bem popular, né? Mas eu acho que mal compreendida, porque as pessoas às vezes pensam que está só ligada à sexualidade, mas na verdade o Tantra é um caminho espiritual. No sentido etimológico, significa instrumento de expansão, né? Tan, expansão, tra, instrumento. No sentido literal, é texto, tratado, tanto que os budistas falam os tantras, né? E no sentido interpretativo ainda tem esse sentido que as pessoas falam que é o tecer, a tessitura. Enfim, só para clarear essa Lindo. palavra, mas para mim, o que importa, né? Isso tudo são estudos, curiosidades, mas para mim o que importa é o que eu vivo assim no Tantra. O Tantra para mim é um caminho de revelar a verdadeira natureza, porque a gente vive muitas vezes na mente, no pensar, no julgamento, no querer aquilo que eu falei, se consertar. E o Tantra é você permitir ser vulnerável, se expor e abraçar luz e sombra, e abraçar tudo, porque é a unidade, a totalidade, feminino, masculino, luz, sombra, enfim. Shiva Shakti, né? Shiva é consciência, Shakti é energia.
principalmente essa unidade energia-consciência. E isso, na prática, como é que se faz? Na prática, né? É esse caminho da gente trazer abertura, né, dos chakras, abertura do corpo, conectar sexo com o coração, a energia vital sexual com o coração e com os outros centros de energia. Tá na presença. Opa, a internet deu uma... A gente tá eu tô te ok? ouvindo bem Parece que aqui. parou um pouquinho a internet. Tá. Oscilou ali, mas aqui não, tá porque às vezes dá uma mensagem. Ah, tá. O tempo, como é que tá? Deixa eu ver. Ah, tá. Vai que vai. Vamos que vamos. Então, você conectar com os chakras e as várias dimensões, porque cada chakra tem uma qualidade que essa energia sexual é a porta, como diz Osho, né? Mas se você perder o primeiro degrau, a porta, você não chega a lugar nenhum. Então, é isso que é maravilhoso, que inclui, sim, a sexualidade também, mas não é só isso. E nem é massagem tântrica. Na verdade, massagem tântrica, essa que é mais popularizada, não tem nada contra, eu recebo, acho ótimo, mas não é o meu trabalho. Ela não veio da raiz do Tantra, ela surgiu no Ocidente. Né? Porque a massagem tântrica, do Tantra clássico mesmo, do Tantra, eu aprendi com esse professor que estudou com a mestra de Caxemira. É uma massagem maravilhosa, que ela envolve o corpo inteiro, mas tem todas umas posições, um fluir como uma dança, que não exclui o genital, mas também não foca no genital. É uma coisa lindíssima, né? Que é a massagem Tantra de Caxemira. E para fazer essa massagem, tem uma meditação antes que a gente faz, que é o Tandava, que é a meditação que prepara para essa massagem, né? Então, o meu trabalho é integrado com tudo isso. Eu e o meu parceiro de trabalho, o Vitor, ele também é sannyasi, mas ele agora não está usando o nome mais, está usando o Vitor, ele é Virei. São fases, né? E a gente então faz esse trabalho integrado que dura 9 dias de imersão. Então é bem intenso, porque é de manhã, de tarde, de noite. E a gente tem meditação dinâmica, tem Kundalini, né? Assim, 7 da manhã, dinâmica, no entardecer, tem a chakra breathing, algumas outras práticas, né? O TRE. Maravilhosas meditações do Osho para dar trabalho em grupo. Para poder abrir caminho, né? Então é isso. E agora, mas eu quero falar, antes de falar no agora, eu quero pontuar umas coisas interessantes sobre a minha carreira, né? Que é interessante assim, que teve uns momentos que eu até cheguei assim a tipo julgar, né? A me julgar, tipo assim, eu sou nutricionista, aí trabalho com astrologia, com dança do vento, nossa, é tanta coisa, porque muitas pessoas falavam isso, né? Nossa, mas eu falava até admirando, me elogiando, né? Mas você é impressionante, você faz isso. Aí depois um dia eu parei e falei assim, gente, aceitar que assim, hoje quando as pessoas me perguntam, né? Eu falei assim, olha, eu sou um profissional de saúde, com abordagem integrada, porque, na verdade, as medicinas tradicionais antigas era tudo integrado. Não existia essa especialidade, porque eu nunca curti ser especialista e acho que eu não consigo ser especialista mesmo em nada, né? Especialidade assim, não. É uma coisa, eu vou fundo, mas eu trabalho de uma forma mais integrada. Porque a medicina tradicional chinesa, ela tem sexualidade, tem nutrição, tem práticas corporais, tem meditação, sabe? É tudo integrado. E a medicina ayurvédica, a mesma coisa. Né? Só que aí, o mundo moderno ficou aquelas caixinhas, e a gente, então, às vezes acha difícil entender a pessoa que é mais plural, né? Que ela tem essa... Mas hoje eu estou bem à vontade com isso. Antes eu até ficava meio assim. E assim, o que eu sempre fiz, e que me ajudou muito, né? Que eu tenho esse foco também, da Lua em Capri, que eu parava, assim, quando eu fui fazer a dança do vento, eu parei as outras coisas paralelas, a astrologia, não sei o quê, e fiquei ali na dança do ventre, né? Mas eu sempre tive um trabalho de meio período na Secretaria de Saúde e um trabalho de meio período como autônoma.
Eu sempre fiz questão de ter essa liberdade, que para mim a Oh, que liberdade... legal, você conseguiu equilibrar tudo, né? E desenvolver. A gente tende a criticar muito, nos criticar muito, assim, quando pega um trabalho convencional, né? Mas você sobreviver a um trabalho convencional é a grande sacada, né? Não é Você Sei bem, sobreviver, assim, sei nesse bem o que é sentido, isso. né? mais do que Mas sobreviver. você Verdade, superar que aquilo legal. e Eu levar aquilo contribuí, bem. né? Exatamente, exatamente. E Eu levar bem. contribuí. E assim, e aquilo que eu falei, sabe, Dívia? Eu trabalhei um pouco também essa humildade, assim, porque eu acho que a gente, quando é muito empolgado, né? E eu sou uma pessoa entusiasmada, empolgada. Então, assim, eu já cheguei na Secretaria de Saúde querendo mudar tudo, né? Os cardápios, fazer tudo. E aí, assim, você tem que ter paciência, e aos poucos, Isso, é e isso assim, nesse na sentido. leveza, né? Depois, é tão interessante porque você vai conquistando espaço, as pessoas vão te conhecendo e elas vão gostando. Eu vejo assim que eu levei o Osho, quando o Satibode fala, realmente, eu acho que muito da mensagem do Osho eu Aí, levei que legal. para o meu trabalho, sabe? É, Isso As é muito pessoas, legal, né, Bia? inclusive, muitas pessoas me chamavam de Vídia. A minha mãezinha me chamava de Vídia. Ah, isso. coisa linda. Lídia, deixa eu falar, aproveitando o momento, né? Eu não estou com acesso aqui às pessoas que estão conosco, mas eu gostaria de dar os parabéns para uma amiga que está de aniversário hoje, que está sempre com a gente. Hoje eu acho que ela não está, porque ela deve estar Está celebrando o aniversário. comemorando. Ah, está chegando a lista, já vou apresentá-la. A lista já está chegando aqui. A lista. A Vissardiana, né, querida? Estou vendo aqui os agradecimentos. Tula Stratia, querida. Prashanto Sati, Lisboa. Amanda Costa, outra astróloga aqui que também Tá esteve Outra aqui. astróloga, que legal. recentemente. Tônia Bergamaschi, Marco Antônio Giannitem, Fátima Dara Lúcia, aqui alguém que você já vai Amigona referir, Mário querida. Xavier, Unirava, Lícia Kilma, Sempre com a Janildo gente. Dantas, Swami Jivan Jachan, Ulisses Miguel, o Guitachária, César Vasconcelos, Adriana Martinelli, Chidem, Herbert Lima e André Balário. Que delícia! Lídia, Beijo no coração de cada um. A minha vida é Lídia, rodeada de sannyasins, né? Eu quero até Lídia, queremos... compartilhar que eu lancei um livro ano passado, Isso, eu ia Isso, perguntar. diga. pela editora do Nirava, Tanto o Caminho da Unidade. Isso. E Para o o livro um Nirava, ele é o pouquinho. editor e revisor, né? Mostra Para o o livro livro. um pouquinho Para de um novo, pouquinho na tela, assim. Para para a gente aí. ver. Espera Aqui. aí, mas fala alguma coisa. Então, Isso. esse livro, eu tenho assim, muito amor pelo resultado, porque quando eu tive a inspiração de fazer o livro, é porque eu vi muita transformação na minha vida com o Tantra e também com os meus alunos, porque chegava às vezes os alunos, né? Tudo, às vezes alguns nerd, outros mais fechados, outros com vício em pornografia, e transformavam a vida, assim, né? E eles queriam fazer mais jornada, às vezes repetia a mesma jornada. E então eu quis compartilhar, né, dessa experiência, e eu não imaginava que o livro fosse ganhar essa dimensão, porque ele ficou, né, como diz o Nirava, né, ele usa até um termo que agora eu não lembro, mas o livro ficou assim bem amplo, bem vasto, que eu coloco ali muito embasamento também, a minha experiência, ele está gostoso de ler, eu tenho recebido feedbacks maravilhosos, né, das pessoas que estão gostando muito, que está tocada no coração com o livro, que a intenção é inspirar as pessoas, porque não é no livro que você vai vivenciar o Tantra, mas ele te inspira para poder mergulhar nesse caminho, né? Então, eu estou muito feliz, queria compartilhar isso também, porque isso aqui tem a ver com o meu caminho no Osho, né? O Tantra foi chegando lá na adolescência, daquela iniciação que eu recebi de um guru indiano, do Vigyan, na raiz, né, do Vigyan. Depois o livro do Osho, o Caminho no Osho, um monte de treinamento com o discípulo do Osho.
e até, né, eu criar minha própria síntese, e hoje está sendo presente, porque ele é a minha inspiração mesmo, né, de colocar o corpo como esse mistério mesmo, da gente explorar profundamente nos diversos níveis de energia, porque está tudo aqui, né? Inclusive tem um áudio dele de 5 minutos, eu acho que eu coloco no grupo, sabe? Que ele fala do corpo, né? Ele fala, depois eu traduzo. E é assim, é belíssimo, né? Porque como a gente está desconectado do corpo, né? E cada vez a sociedade está mais desenraizada, né? E o Tantra trabalha muito essa corporificação, né? Então, eu sou Corporificação é muito lindo. grata. Eu adoro o nome corporificação, porque diz realmente, pode ser no nível energético, pode ser no nível de corporificação de um nível de maturidade, né? Quando você corporifica algo dentro, e a corporificação também física, né? De enraizamento e de... Ah, eu adoro. Eu acho isso uma bênção, né? A gente que conhece os trabalhos do Osho e que faz os trabalhos corporais e multidimensionais, não tem como a Não gente tem não como. apaixonar pelo nosso corpo, pelo corpo em si, por ser humano e ser consciente. Porque ainda existe muito, e também a questão da sexualidade eu acho importante, embora eu falei que o Tantra não é reduzir a sexualidade, mas a sexualidade está incluída sim. No meu trabalho eu incluo, e é muito importante, é claro, né? É vida, nós estamos aqui pela energia sexual. Se não tivesse energia sexual, a gente não estava aqui, né? Então, assim, e quanta culpa tem em volta disso, né, gente? Quanta culpa, quanta vergonha. Para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo, eu estou fazendo um trabalho agora com as mulheres, e agora com essa pandemia, infelizmente, fazendo online, mas tudo bem, é uma adaptação. Eu gosto Não, muito do felizmente, continue. Mesmo que seja mas online. vamos lá, né? A gente vai se adaptando. E aí eu fui preparar uma live e eu estava lendo algumas coisas e eu fiquei assim, muito chocada que o Brasil, uma live sobre sexualidade feminina, o Brasil está em primeiro lugar de cirurgias íntimas da genitália feminina. É assim, 21 mil por ano, uma coisa assim. Na idade entre 30 e poucos anos, isso é muito chocante, porque a maioria das cirurgias não é uma questão médica, mas uma questão de não aceitação, né? Então, assim, embora a gente está vivendo mais o corpo, eu acho que, claro, que com a liberação de muitas coisas acontecer, a gente está em pleno século XXI, não tem aquela repressão que existia antes, mas ainda assim, as pessoas não estão conectadas com o seu corpo em plena aceitação e auto-amor e conexão com o corpo. Não existe ainda isso. Pelo contrário, né? Então, é preciso muito falar desse assunto, é preciso falar da sexualidade, é preciso realmente ter espaço para conversar sobre isso, porque outra coisa também, naquele filme Silêncio dos Homens, que você vê ali que a maioria dos homens são viciados em pornografia. E fica claro isso, eles falam isso claramente e sofrem com isso. Né? Quantos relacionamentos também ficam perturbados com essa questão, né? O filme erótico é uma coisa, né? É bonito, tem beleza, e quase não existe filme erótico, né? É muito raro. Pornografia é outra coisa, e ela foi caminhando para um lugar bem violento e misógino. Então, é preciso sim falar desse assunto, é preciso conectar com a sexualidade de verdade, né? Não mentalmente, né? Mas corporalmente, com a energia. E a energia erótica ela tem um poder divino, né? Ela é ponte para o amor. Então, o meu trabalho ele envolve isso, mas aí começa nos sentidos, né? A gente trabalhar os sentidos com muita expansão desses sentidos, né? Porque até os nossos sentidos estão viciados, embotados. Então, é preciso... E no Vigyan Bhairava Tantra
você vê que muitas meditações são dos sentidos. Aí é uma delícia criar esse campo, sabe? Que a gente pode trabalhar os sentidos, trabalhar a inocência com a sexualidade, enfim. Eu Coisa sou apaixonada por linda. esse trabalho. Biro, você quer falar alguma coisa, meu amor? Sim, queria primeiro falar aqui que tem uma mensagem para a Vídia aqui, que é: que gostoso lhe ver, Vídia Prashanti, Maria Cláudia Tombolato. Mandou essa mensagem para você. Fala que eu estou mandando um beijo no coração. Nossa, delícia. Delícia demais esse campo nosso, né? Muito gostoso. E outra coisa. Amigos de longa data. Fala de novo do título do seu livro, mostra a capa enquanto você fala, que ficou borrado aquela hora. O Caminho da Unidade. Certo, e onde que encontra? Olha, por enquanto, é comigo, que eu fiz a produção independente, pode entrar no meu Instagram, pedir, eu mando pelo correio, ou na Amazon digital. Mas como é que Amazon... no seu Instagram? Qual é o nome? É sorayavidia.terapeuta. Soraya Vídia. É Soraya com Y, Vídia, VIDYA, .terapeuta. Tá. A Misi está pondo aqui nas Isso aí, já está sendo colocado o link pela nossa equipe de trabalho, já está colocando aí Nossa Misi querida. Quem é que colocou? A Marisa Rotenberg, que é minha companheira, e aqui está ela nos ajuda com a edição de vídeo também. Miguel Fine nos ajuda com a arte, tá? Tem meu companheiro querido, Miguelito, meu amor. A turma que nos manda as indicações. A gente está aqui. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que nessas minhas andanças, talvez vocês possam gostar de saber disso também, a gente tem Puna muito como referência, né? Porque realmente Puna aconteceu tudo aquilo, né? Que infelizmente depois foi perdendo, né? Aquela energia, aquele campo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer outros centros do Osho, que estão na Índia. Tem muitos na Europa, vocês sabem disso, né? Mas eu conheci na Índia. Em Dharamsala tem o Osho Nisarga, que é de uma ex-secretária do Osho, com o marido dela, agora eu não estou, Nila, acho que é Nilam. O marido dela ela? E eles fizeram um centro, um resort. Eu fiz um retiro de Tantra lá. Você tem contato? Maravilhoso, tenho. Depois a gente conversa. Assim, eles cedem o espaço para acontecer os retiros, né? Então, quem deu retiro foi a americana Sarita, que dá retiros no mundo todo. Mas eu fiquei encantada com o Osho Nisarga. Nossa, porque é mais familiar, não é aquela coisa grande, né? Tudo tem essa experiência bacana. Puna foi para mim assim maravilhoso, como eu disse, queria morar lá. Mas depois eu comecei a me interessar mais por esses outros centros menores. E eu fui no festival de Tantra, num outro centro em Delhi, que é um outro pessoal indiano. Porque o que está acontecendo, que eu achei muito curioso, é que os indianos estão se tornando muito discípulos do Osho nos últimos anos. E que isso não era muito comum lá na década de 90. Eram poucos, tinha um ou outro. Mas, assim, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, muitos indianos são devotos do Osho, porque estão abrindo mais a mente, estão, né? A Índia também passou por uma mudança muito grande nos últimos anos. E eu fiquei muito feliz de ver isso. E eles administram de uma forma muito legal. Eu gostei demais o Zorba de Buda, é o centro de Delhi. Eu não gosto muito da cidade de Delhi. Assim, eu gosto demais da Índia, né? Eu me identifico muito com aquele lugar, mas Delhi, assim, eu passo às vezes correndo. Mas o centro, Zorba de Buda, é um oásis. Imagina um oásis mesmo em Delhi. E aí eu participei lá de um festival de Tantra inesquecível. Eu não sei explicar, assim, mas a arquitetura do Asha, não é um Asha, é um centro, né? Que tem assim, toda aquela coisa mais indiana,
a comida de primeiríssima qualidade, vegetariana, mas assim, primeiríssima qualidade. E o evento, eu fiquei em êxtase. E tinha lá uns músicos, ball mystics, né? Que são... O Osho falou desse tipo de grupo, num livro dele ele fala disso, que os balls místicos são os trovadores de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Aqueles indianos, tipo ciganos, que eles tocam aquele instrumento de uma corda, duas cordas, aquela coisa bem antiga, rústica. E aí, no meio, de repente, assim, no meio do gramado, eles começam a falar poesia, a cantar, assim, é como se fosse um canal. Entende? Aquela coisa tântrica mesmo, de você ser um canal de Que lindo. transmissão do divino na hora ali. É assim, não, foi lindo, inesquecível. E depois outra pessoa voltou para outro festival, porque eu contei isso, ela falou, olha, mas não foi igual você falou. Eu falei, mas nada se repete, né? Não Tem uma tinha pessoa som, isso aqui... que não tinha, mas nada se repete. Vidya, o nome do centro É da isso. Nilam, como é que é É mesmo? Osho Nisarga. Eu lembro dela. Esse é em E Puna? Esse que é em Puna? esse é em Dharamsala, na cidade que Ah, mora tá. o Dalai Lama. Não, tem aqui, a Gláucia está perguntando qual o nome do centro que você fez o retiro em Puna. Não, em Puna? Não, Em em Puna foi lá no Osho mesmo. é o do Osho Multiveste. Não, mas É, eu não dei retiro. Não, não, o primeiro de Tantra que eu fiz foi dentro de Puna foi mesmo. em Puna. Ah, foi em Puna, foi lá no Osho, então. 1990. E Isso, aí depois eu fiz um entendi. retiro, mas agora foi em 2014, Tá, em Dharamsala, do Vigyan Dharamsala. Bhairav Tantra, com a Tá. Sarita. E em Zorba de Buda, em 2014 também, eu fiz o festival de Tantra, porque eu estava lá no retiro de Tantra, e eu fiquei extasiada com o Osho de Saga, com o retiro, com tudo, né? Foi assim, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu fiquei 6 meses na Índia essa época, né? Aí uma terapeuta inglesa, que é até famosa, Shasta Soluma, ela é terapeuta de Tantra, ela falou assim, gostamos muito de você, vai ter um festival de Tantra e você pode ajudar a gente lá a dar uma assistência nessa atividade e você não paga, você paga só a hospedagem. Gente, eu nem sabia que tinha festival de Tantra. E assim, isso aqui é um presente, assim, como eu não vou recusar, né? É o E fluxo da vida. é o Aí. fluxo da vida, entrega ao fluxo, né? E eu É. fiquei encantada e vi o movimento tântrico, a força, né, que estava tendo no mundo todo. Participei de 2 festivais na Suécia, que é um centro... lá não é um centro de Osho, mas tinha muitos sannyasis nesse evento. É uma comunidade chamada Mangisbaka, que ela é muito famosa assim na Suécia, que tem vários retiros, festivais de yoga, tarará, e uma energia muito linda. E você lembra muito do Osho, porque também tem muitos sannyasis e é aquela energia pulsante, viva, né? Delícia. E depois eu tive no festival do Osho mesmo, em Miasto, que é muito legal na Itália, né? É Tá. famoso o centro de Minas. Aquele músico Joshua, né? Joshua, Prem Joshua. Prem Joshua. Que Isso. fantástico, né? Nossa, ele deu um presente para a gente, né? De dar um show no festival, porque ele é famoso, né? Aliás, tem músicos do E é Osho discípulo do Osho, né? Eu gosto primeiríssima. demais das músicas dele, eu coloco muito nas celebrações, porque Tem ele faz um músicos. mix, né? De música É, indiana com... É maravilhoso. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver essa coisa do Osho se espalhar. E o Tantra também tem um movimento forte acontecendo hoje, né, internacional, em vários lugares. E cada terapeuta trabalha de um jeito. Isso eu acho interessante. Não existe assim... Quando se fala Neo-Tantra também, é um termo genérico, porque não existe uma corrente do Neo-Tantra. É para dizer que aquela pessoa tem um trabalho mais que ela junta terapia corporal, haitiana, para preparar para as meditações tântricas, digamos, né? Mas não é Uhum. uma corrente específica. E tem gente que foca na massagem tântrica, mas não, isso não é a minha praia. Mas eu acho que gente, tudo é acho bom, que eu acho que tudo depende
se o terapeuta está engasado. Eu tô rindo porque a gente falta assim, 1 minuto, Vídia, 1 minuto para acabar. Eu tô aqui trabalhar meu coração. Desculpa, eu falo uma coisa porque a plataforma muita coisa para compartilhar, eu adoro compartilhar, eu queria falar tudo. A gente sabe que sempre fica esse gostinho de quero mais, mas a plataforma nos derruba, e antes que aconteça isso, vamos agradecer, Vídia, muito obrigado por ter compartilhado toda essa experiência com a gente, esse amor, essa sabedoria. Muito legal. A todos, gente, muita luz. Sinta-se abraçados e vamos fazer um festival logo, hein? A gente... Ai, muito bom te ouvir, tua história, é muito inspirador como o Osho, né, na sua vida, né, te proporcionou, vamos dizer assim, a seguir por tantos caminhos bonitos, né? Foi muito legal, muito rico. E eu não quero ir embora, mas eu tenho que ir embora. Eu amei conhecer mais vocês, quero depois conhecer pessoalmente, né? Com certeza, com certeza. Em breve. E grata a todos os amigos que estiveram presentes aí. Não dá para eu ver quem é, mas eu vou ver depois. Vai ter um monte de resposta para você fazer aqui, tem um monte de comentário. Legal. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui, que sempre conosco. Gente. Um beijo no coração. Beijo. Osho! Não, pera. Avisar que dia 30 começa o treinamento de facilitador de meditação Osho, que eu estou fazendo. Estou aproveitando todos os canais para divulgar. A gente está numa produção. Então, se tiver gente para indicar, gente para participar, as informações estão na minha página. É um treinamento de 1 mês, de 5 semanas, 5 finais de semana, de meditação ativa Osho, maravilhoso. Então, aproveitando a deixa, vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora sim, beijo, Osho, beijo, gente. Osho! Osho! Viva!